Nicolas, eu acho que nós não tivemos dúvidas, porque nós começamos a trabalhar muito cedo. Eu também comecei a trabalhar muito cedo e já comecei a trabalhar no comercial, trabalhei numa loja, foi meu primeiro emprego, mas fui direcionada para a parte administrativa, a parte de pessoas, fazia toda essa questão também. Então, isso acabou nos direcionando, fazendo com que nós não tivéssemos dúvidas. O que que eu percebo hoje com os jovens? Os jovens não trabalham mais tão cedo. Né? Isso que eu tenho percebido. Os pais protegem, fazem esse jovem terminar o ensino médio sem trabalhar. Eu fiz o ensino médio trabalhando, né? Isso me fortificou para a busca da oportunidade. O que, que eu queria realmente? Eu consegui ter essa visão. Então, eu acredito que hoje a maior dificuldade é exatamente por isso, porque o jovem ele faz o ensino médio sem ter nenhuma experiência. Então, ele não sabe para que lado vai quando ele termina o ensino médio. E está na hora dele escolher uma profissão, está na hora dele entrar na faculdade, fazer um curso técnico, enfim. E ele não sabe para que lado vai. Então, o melhor seria escolher, né, uma empresa, enfim, uma psicóloga, até mesmo das escolas, algumas escolas disponibilizam isso, né, para fazer um teste vocacional, para ver para que lado vai. Daqui a pouco, essa pessoa é comercial, ela tem esse, né, esse espírito comercial, tem o pai comercial e segue, né, o ritmo do pai. Daqui a pouco, não, uma pessoa extremamente introvertida, tímida, que é algo mais centrado, né, mais focado. Então, isto a escola deveria se adaptar e trazer, né, esse teste vocacional para ajudar os nossos jovens a buscar uma profissão. E nada impede também, né, que nem como a Ana fez, busca uma profissão, testou, não deu certo, não gostou, vai lá e troca, né, Ana? Ô, Veri, mas isso que tu falou, assim, ó, trazendo para a realidade, né? Eu acho que tá muito relacionado também ao ambiente que a gente tá. Uhum. Por exemplo, a minha mãe era costureira, meu pai era pedreiro. Então, assim, eu cresci nessa realidade, comecei a trabalhar aos 15 anos, aí trazendo a vida real. E eu comecei na área administrativa, daí eu trabalhei em mais de 10 empresas. Tá? Eu brinco, meu marido está na mesma empresa há 20 anos, ele é engenheiro, e eu passei por 10 empresas. E antigamente eu até pensava, né, se fosse no modelo Uhum. anterior, o pessoal, porque tu vai sujar a carteira, né? O pessoal brincava no passado, tu vai sujar a carteira. E assim, sou muito grata, assim como o Nicolas falou, a cada uma dessas empresas, porque eu aprendi muito, cresci muito, e eu vim assim num processo de evolução. Primeiro emprego, 15 anos, ganhava, sei lá, R$ 174. Depois a segunda empresa, 350, depois 500, depois 1.000. Então, assim, quando tu vai virando essas chaves, né, e tive a oportunidade de trabalhar em multinacional. Como eu Eu comecei a brinco. trabalhar mais cedo do que tu, eu ganhava 9 milhões no meu primeiro emprego. De cruzeiros ou cruzados? Ai, ai, De ai. cruzeiros. Olha, entregando a idade. Desculpa. Mas assim, ó, é legal que eu tive essas oportunidades, então, de trabalhar, que nem eu brincava assim, meu sonho era trabalhar na Nestlé. Eu não Uhum. trabalhei na Nestlé, não realizei esse sonho, mas eu trabalhei na Lacta, que era a principal concorrente da Nestlé. E tanto é que na minha entrevista eu brinquei com o recrutador. Eu fui super sincera com ele, falei, meu sonho era trabalhar na Nestlé, mas daí eu descobri que a Lacta é muito melhor. E eu fui contratada. Então, Eu é muito quero trabalhar legal, na né? Cacau Show. Se tiver alguém aqui que conheça o RH da Cacau Show, estou me candidatando. E esses dias Ó, ó. esses dias eu escutei assim, Pô, ó, a quem verdade ri? vende. Uhum. Eu escutei a verdade vende. E é isso. Eu acho que essa minha sinceridade, essa minha espontaneidade, que quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho, eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre ser quem tu é, sobre tu entender os teus pontos fortes, as tuas forças, as tuas virtudes, os teus valores, enfim, tem tanta coisa que a gente poderia desmembrar e falar, mas voltando aí à questão das minhas experiências profissionais, naquela situação, então, Nicolas e Iveri, naquele ambiente que eu estava inserido, o que eu tinha? Uma mãe costureira que costurava hoje para ganhar amanhã para a gente comer no outro dia. O pai pedreiro que trabalhava, ganhava toda sexta o dinheiro, que fazia lá o rancho. Depois meu pai ficou doente, enfim, acabou falecendo. E olha a situação que eu me encontrava. Então, eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro. Eu não podia escolher, nem sabia o que era autoconhecimento quando eu tinha 15 anos, né? Então, é tão legal olhar para trás, né? Olhar para nossas trajetórias. Enfim, a gente está aí na idade de 30, 40 anos. Os jovens, talvez, que estamos assistindo, realmente têm, talvez, uma realidade completamente diferente do que a gente viveu e não tem como a gente querer se comparar a eles, porque, de fato, eu conheço pessoas da minha família
que começaram a trabalhar com 21 anos, que tiveram todo esse suporte dos pais, né, uma outra realidade, uma outra vivência, um outro ambiente, né? A minha filha mesmo, antes de nascer, já tinha ar-condicionado, já tinha TV. Então, assim, eu sou privilegiada, né? Nesse sentido de dar condições a ela, construir isso ao longo dos anos junto com meu marido, construir minha família, nesses 16 anos de casada. Mas o que eu estou falando? Que os jovens que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, é importante entender a realidade de cada um também e não se comparar, que a gente acaba se comparando. Mas assim, eu fiquei 9 anos e meio estudando administração. Eu estudava, tinha 2 empregos, eu estudava sexta e sábado, e ainda eu vi que eu tive sorte. Ai, Ana, mas tu teve sorte. Muita sorte eu tive estudar sexta e sábado enquanto o pessoal estava indo para a praia. Então é sobre essas escolhas também, né, que eu fiz ao longo da minha vida, que eu pude, né, lá em 2018, depois de várias experiências nessas áreas comerciais, que às vezes não, que assim, me traziam uma satisfação quando eu lidava com as pessoas, mas em contrapartida não me trazia uma satisfação quando eu fazia a parte de análise, de relatório, de gestão mais assim específica de análise de dados, porque o meu negócio não é ficar trabalhando no Excel. Ah, se precisar, sim. Mas era realmente essa habilidade de lidar com as pessoas, de conversar, de entender, de ver o que um tem de melhor. Em 2018, daí tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, de fazer essa transição, então, só que antes de ir para os Estados Unidos, eu fiz todo um processo com a psicóloga e com a minha coach, que hoje mora lá em Portugal. Então, esse suporte dessas duas profissionais na época foram importantíssimos. Eu sei de amigas, pessoas que fizeram transição de carreira sem suporte nenhum. Ficaram quase sem cabelo, ficaram, né, cabelo branco, ficaram estressadas. Mas se tu tem a oportunidade, se tu consegue fazer esse planejamento, essa transição de uma forma mais suave, entre aspas, mais tranquila, mais planejada, né, Nicolas? Eu acho que daí o termo de planejamento talvez tu tenha muito melhor, mas foi importantíssimo para eu conseguir ir para os Estados Unidos. E na época eu tinha uma filha de 1 ano e meio, parei de amamentar, fui para os Estados Unidos, fui julgada, fui criticada, e fui em busca do que eu acreditava, né? Do que fazia sentido para mim. E entra dentro desse processo daí de autoconhecimento, de valores, de tudo, de habilidades e competências para te potencializar tudo isso e ir em busca do que tu acredita, né?